Shabbat Shalom a todos. Desejo uma semana abençoada e cheia da presença do Eterno e que possamos nos esforçar para obedecê-lo. Essa semana temos a nossa porção, que é a Parashá Korah, que se inicia no livro de Números, capítulo 16, versículo 1, e termina no capítulo 18, versículo 32. Temos também o livro de 1 Samuel, nos capítulos 11 e 12, e o livro de Lucas, nos capítulos 19 e 20. Eu gosto sempre de fazer primeiro um resumo, da nossa porção. E essa Parashá Korah, ela começa com a rebelião liderada por Korah contra os seus primos Moisés e Arão, alegando que os dois haviam usurpado o poder do restante do povo judeu. Após tentar convencer os rebeldes a uma retirada, Moisés diz aos dissidentes e também a Arão que cada um deve oferecer incenso a Deus. A oferta do verdadeiro líder seria aceita por Deus, enquanto que o restante do povo teria uma morte não natural. A um pedido de Moisés, Deus faz com que a terra milagrosamente se abra e engula Korah, enquanto o restante dos líderes da rebelião são consumidos por uma chama enviada por Deus. Quando os sobreviventes reclamam sobre essa morte em massa, Deus ameaça destruí-los também e inicia uma peste. Mais uma vez, Moisés e Arão intervêm, oferecendo incenso para impedir a extinção do restante do povo. Dessa maneira, e com o milagre de fazer brotar do cajado de Arão dentre os outros líderes das tribos, Moisés e Arão provam serem os líderes escolhidos. O papel de Arão como sumo sacerdote é afirmado, e a Torá descreve os dons a serem concedidos aos sacerdotes como recompensa por seu serviço no tabernáculo, que incluía o direito de comer determinadas porções dos sacrifícios. Os levitas devem também ser sustentados pela sua dedicação, recebendo a 10ª parte de todas as colheitas produzidas pelo povo judeu na terra de Israel. A história de Korah tem muito a nos ensinar sobre um dos fenômenos mais perturbadores do nosso tempo, que é a ascensão do populismo na política contemporânea. Korah era um populista, um dos primeiros da história. E o populismo ressurgiu no Ocidente na década de 30 e representava um grande perigo
para o futuro da liberdade. O populismo é a política da raiva. Ele aparece quando há um descontentamento generalizado entre os líderes políticos. Quando as pessoas sentem que os chefes das instituições estão trabalhando em seu próprio interesse e não no interesse do público em geral, e quando há uma perda generalizada de confiança e um colapso do senso de bem comum, as pessoas acham que a distribuição de recompensas ela é injusta. Alguns ganham desproporcionalmente e muitos ficam estáticos, paralisados ou perdem. Há também a sensação de que o país que eles conheciam foi retirado deles, seja por causa da deterioração dos valores tradicionais ou por causa de uma imigração em larga escala, fazendo mudar os costumes do local. O descontentamento vira rejeição das elites políticas e culturais. Os políticos populistas afirmam que eles, e somente eles, são a verdadeira voz do povo. Os outros, outros líderes, de alguma maneira, estão dividindo as recompensas entre si e estão indiferentes aos sofrimentos da grande massa da população. Os populistas são essencialmente divisivos e conflitantes. Eles prometem uma liderança forte que vai devolver ao povo o que lhes foi tirado. E independente de qual forma de populismo seja, ou seja da direita, ou seja da esquerda, quando o populismo está em ascensão, é um sinal que a tirania está chegando. E a tirania chegando, os direitos humanos serão dispensados. O próprio público concede ao líder forte poderes excepcionais, como aconteceu na década de 30 com Franco, Hitler, Mussolini. As pessoas estão dispostas a sacrificar a sua liberdade por uma promessa e tolerar grandes males contra qualquer bode expiatório que o líder escolher, para poder culpar pelos problemas da nação. A rebelião de Cora foi um movimento populista e o próprio Cora era um líder populista. Veja o que ele disse sobre Moisés e Arão. Você foi longe demais. Toda a comunidade é santa, cada uma delas. E o Senhor está entre elas. Por que então vocês se exaltam acima da Assembleia do Senhor? Números 16, 3. Essas são reivindicações populistas clássicas. Primeiro, o estabelecimento de que Moisés e Arão são corruptos. Moisés foi culpado de nepotismo ao nomear seu próprio irmão como sumo sacerdote. Ele
manteve os papéis de liderança dentro de sua família imediata, em vez de compartilhá-los mais amplamente. Toda a comunidade de Escora é santa. Não há nada de especial em vocês, Moisés e Arão. Todos nós vimos os milagres de Deus e ouvimos a sua voz. Todos nós ajudamos a construir seu santuário. Cora está se passando por um democrata para poder se tornar um autocrata. Em seguida, ele e seus companheiros montam uma impressionante campanha de fake news, notícias falsas, antecipando eventos do nosso próprio tempo. Quando Moisés diz a Deus: não lhes tirei nenhum jumento, nem os prejudiquei. Números 16, 15. Fica claro que ele foi acusado disso, né? De explorar o seu cargo para ganho pessoal. Quando ele diz: é assim que você saberá que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que não foi minha ideia. E é claro também que ele foi acusado de tomar suas próprias decisões usando a palavra de Deus. O mais flagrante é a afirmação de Datã e Avirã. Não é suficiente que você tenha nos tirado de uma terra que flui com leite e mel para nos matar no deserto? E agora você quer dominar sobre nós? Números 16, 13. Esse é um dos discursos mais insensíveis da Torá. Ele está chamando o Egito de uma terra que mana leite e mel, culpando Moisés pelo relato dos espias e acusando-o de manter a liderança para seu próprio prestígio pessoal. Rambam estava correto quando diz que o desafio à liderança de Moisés só seria possível após o episódio dos espiões, quando as pessoas perceberam que não veriam mais a terra prometida. O descontentamento seria despertado por Cora e seus companheiros. Eles sentiram que não tinham nada a perder. Pela primeira vez em sua vida, Moisés agiu autocraticamente, colocando Deus, por assim dizer, à prova. É assim que você saberá que o Senhor me enviou
para fazer todas essas obras. Não foi por minha própria vontade. Se essas pessoas morrem de morte natural, ou se um destino natural lhes sobrevém, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor cria algo novo e o chão abre a boca e os engole com tudo o que lhes pertence, e eles caem vivos no Sheol, então você saberá que esses homens desprezaram o Senhor. Números 16, 28 e 30. Esse esforço dramático na resolução de conflitos pelo uso da força falhou completamente. O chão realmente se abriu e engoliu Cora e seus companheiros. Mas o povo, apesar do terror, não se impressionou. No dia seguinte, porém, toda a congregação dos israelitas se rebelou contra Moisés e contra Arão, dizendo: você matou o povo do Senhor. Números 17, 6. Os judeus sempre resistiram aos líderes autocráticos. O que é ainda mais impressionante é a maneira como os sábios estruturaram o conflito. Eles disseram que o que havia de errado com Cora e seus companheiros não era que eles discutiram com Moisés e com Arão, mas que eles o fizeram não por causa do céu. Um argumento em prol do céu é realizado em prol da verdade. Um argumento que não é em prol do céu, seu objetivo é a vitória pessoal, como foi no caso de Cora. Cora morreu, mas a autoridade de Moisés foi manchada. Quando o objetivo é a verdade, ambos os lados ganham. Ser derrotado pela verdade é a única derrota que também é uma vitória. Como o rabino Shimon disse, assim como recebi recompensa pela exposição, também receberei recompensa pela retratação. O judaísmo não é contrário à dissidência, a se discordar de algum fato. Pelo contrário, ele dignifica esse ato. Isso foi institucionalizado na era bíblica, na forma dos profetas que falaram a verdade ao poder. Se você procura aprender, crescer, buscar a verdade e encontrar a liberdade, procure lugares que acolham argumentos e respeitem opiniões divergentes. Fique longe de pessoas, lugares e partidos que não aceitam discutir argumentos divergentes. Embora afirmem ser amigos do povo, eles são de fato inimigos da liberdade. O que exatamente estava errado
no que Cora e seu grupo disseram. Sabemos que Cora era um demagogo, não um democrata. Ele queria poder para si mesmo, não para as pessoas. Sabemos também que os manifestantes eram falsos. Cada um tinha suas próprias razões para ressentir a Moisés e Arão. Eles certamente estavam certos em dizer: toda a comunidade é santa. Afinal, é isso que Deus pediu ao povo: um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, um reino cujos membros são, em certos sentidos, sacerdotes, e uma nação santa. Eles estavam igualmente certos em dizer: Deus está com eles. Esse foi o objetivo da construção do tabernáculo. Faça-me santuário para mim e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Êxodo termina com as palavras: então a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo durante o dia, e o fogo estava na nuvem durante a noite, à vista de todos os israelitas durante todas as suas viagens. Êxodo 40:38. A presença divina estava visivelmente com as pessoas onde quer que elas fossem. O que havia de errado foi a última observação de Cora. Por que você se coloca acima da congregação de Deus? E esse não foi um erro pequeno. Foi fundamental. Moisés representa o nascimento de um novo tipo de liderança. Isso é o que Cora e seus companheiros, seus seguidores não entenderam. Muitos de nós ainda também não entendemos isso. Os edifícios mais famosos do mundo antigo eram as pirâmides e os zigurates. O zigurate é um monumento em forma de pirâmide construído em patamares superpostos, que é característico da arquitetura religiosa da Mesopotâmia. O acesso era por rampas e escadarias ao topo, onde se erguia um santuário. Também era usado para guardar provisões de cereais e também para a observação de astros. Eram muito mais do que apenas edifícios. Eram afirmações em pedra de uma ordem social hierárquica. Eles eram largos na base e estreitos no topo. No topo estava o rei ou faraó. Acreditava-se que o topo era onde o céu e a terra se encontravam. Abaixo havia uma série de elites e embaixo delas as massas trabalhadoras. Acreditava-se que era a única maneira de organizar uma sociedade. O próprio universo foi organizado segundo esse princípio, assim como o resto da vida. Por exemplo, o sol dominava os céus, o leão governava o reino animal, o rei governou a nação, e assim que era na natureza. Alguns nascem para governar, outros
para serem governados. O judaísmo é um protesto contra esse tipo de hierarquia. Todo ser humano, não apenas o rei e a imagem, não apenas o rei, é a imagem e semelhança de Deus. Ninguém tem o direito de governar qualquer outro sem que essa pessoa consinta. Ainda a necessidade de liderança, porque sem um maestro, uma orquestra não vai conseguir tocar uma melodia corretamente. Sem um capitão, um time pode ter jogadores brilhantes, mas ainda não será um time. Sem generais, um exército seria apenas uma multidão. Naqueles dias não havia rei em Israel. Todos fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 17, 6, 21, 25. Em uma ordem social em que todos têm dignidade igual aos olhos do céu, um líder não está acima do povo. Ele serve ao povo. Ele serve ao Eterno. O grande símbolo de Israel, a menorá, ela é uma pirâmide invertida, larga no topo e estreita na base. Simboliza que o maior líder é o mais humilde. Números 12, 3 nos diz que Moisés era mais humilde do que qualquer outro homem. O nome para isso é liderança servil, e sua origem está na Torá. O maior elogio dado a Moisés é que ele era servo do Senhor, como diz lá em Deuteronômio 34, 5. Moisés recebe esse título 18 vezes no Tanar, na Bíblia hebraica. Apenas um outro líder recebe a mesma descrição, Josué, que é descrito dessa maneira 2 vezes. Também é fascinante que apenas uma pessoa na Torá é ordenada a ser humilde, que é o rei. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio 17, 18 e 20.
Ele deve ser gracioso e misericordioso com os pequenos e com os grandes, envolvendo-se no bem-estar deles. Ele deve proteger a honra até das pessoas mais humildes. Ele deve suportar as dificuldades, os ônus, as queixas e a raiva do país, como se fosse uma enfermeira carregando um bebê. O mesmo se aplica a todas as posições de liderança. Os grandes líderes respeitam os outros. Eles os honram, os erguem, os inspiram a alcançar alturas que jamais poderiam ter feito de outra maneira. Eles são motivados por ideais, não por ambição pessoal. Eles não sucumbem à arrogância do poder. Às vezes, os piores erros que cometemos são quando projetamos nossos sentimentos nos outros. Cora era um homem ambicioso. Então viu Moisés e Arão como duas pessoas motivadas pela ambição, colocando-se acima da congregação de Deus, como ele disse, nós vimos no versículo passado. Ele não entendeu que liderar é servir. Quem serve não se eleva, e sim eleva outras pessoas. A rebelião de Cora foi uma aliança infeliz de indivíduos e grupos descontentes com a liderança de Moisés. Cora era um membro da tribo de Levi, zangado, segundo Rashi se refere a ele, por não ter recebido um papel de maior destaque. Datã e Abiram, da tribo de Ruben, se enciumaram pelo fato de que as principais posições de liderança foram tomadas pelos levitas, em vez de membros de sua própria tribo. Ruben tinha sido o primogênito de Jacó, e alguns de seus descendentes achavam que eles deveriam receber essa honra por antiguidade. Havia 250 príncipes da congregação, homens eleitos em assembleia, homens de renome, que se sentiram ofendidos que após o pecado do bezerro de ouro, a liderança passou a ser do primogênito para uma única tribo, os levitas. A história de Cora é uma história familiar, de ambição frustrada, de ciúmes mesquinhos, e o que os sábios chamaram de uma discussão não pelo bem do céu. O que é mais extraordinário sobre esse episódio é a reação de Moisés. Esta é a primeira e a única vez que Moisés invoca um milagre para provar a autenticidade da sua missão. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas
desprezaram a Yahvé. Números 16, 28 e 30. De fato, Moisés usa seu poder para eliminar a oposição. Que contraste é isso com o que ele mostrou apenas alguns capítulos antes, quando Josué veio lhe dizer que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento, longe de Moisés e dos 70 anciãos. Josué considerou isso uma ameaça perigosa à liderança de Moisés e disse: Moisés, meu senhor, pare-os. A resposta de Moisés foi majestosa. Contudo, ponderou-lhes Moisés: está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Números 11, 29. Qual a diferença entre Eldade e Medade, por um lado, e Corah e seus conspiradores, por outro? Qual é a diferença entre Moisés dizendo que todo o povo do Senhor fosse profeta e a afirmação de Corah de que toda a comunidade é santa e o Senhor está com eles? Por que o primeiro, mas não o segundo, foi um sentimento legítimo? Será que Moisés está confuso? Difícil. Nunca houve um líder religioso com uma visão mais clara. Há uma distinção aqui que vai no cerne das duas narrativas. Os sábios, em uma de suas observações, quando eu digo sábios, estou me referindo ao Talmud, que não é Bíblia, né? Não é a palavra de Deus, mas são comentários de sábios rabinos, que você pode aceitar, concordar com alguns ou não, são apenas comentários, visões de cada um. As palavras da Torá podem ser pobres em algum lugar, mas ricas em outro. Com isso, os sábios queriam dizer que, se procuramos entender uma passagem da Torá, talvez precisamos procurar uma pista em outra parte da Torá. Não quer dizer que a resposta está sempre no mesmo versículo. Segundo o rabino Ismael, onde há duas passagens que se contradizem, o significado pode ser determinado apenas quando uma terceira passagem é encontrada e as harmoniza. No nosso caso, a resposta será encontrada mais adiante no livro de Devarim, Deuteronômio 31, 1 e 7, quando Moisés pede a Deus que escolha o próximo líder dos israelitas. Então, o Senhor disse a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o espírito
e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Números 27, 18, 20. É ordenado a Moisés que ele realize 2 atos, além de apresentar Josué ao sacerdote e ao povo. Primeiro, ele deve impor as mãos em Josué e depois dar a ele um pouco do seu esplendor. Qual é o significado desses 2 gestos? Qual é a diferença entre eles? Os sábios, em Midrash Rabbah, acrescentaram um comentário que, à primeira vista, acaba por aprofundar esse mistério. Impor as mãos nele é como acender uma vela com outra. Dê a ele um pouco do seu esplendor é como derramar de um vaso para outro. Mas é essa afirmação que nos permite decodificar esse mistério. Existem 2 formas de liderança. Um é poder, o outro é influência. Muitas vezes confundimos os 2. Afinal, aqueles que têm poder geralmente têm influência. E aqueles que têm influência, de certa forma, têm um tipo de poder. Porém, os 2 são bem diferentes, eu diria até opostos. Podemos ver isso com um simples pensamento. Imagine que você tem poder total e decide compartilhá-lo com outras 9 pessoas. Agora você passa a ter 1/10 do poder do poder que você tinha. Agora imagina, por outro lado, que você tem uma certa influência e agora você compartilha essa influência com outras 9 pessoas. Quanto você tem? Não menos. De fato, você tem mais. Inicialmente, havia apenas um de você que exercia influência. Agora existem 10 exercendo influência. Isso significa que a sua influência se espalhou, aumentou. Com o poder, quanto mais compartilhamos, menos nós temos. Com influência, quanto mais compartilhamos, mais temos. A diferença é tão profunda que a Torá exemplifica os 2 papéis distintos de liderança, rei e profeta. Reis tinham poder, eles podiam cobrar impostos, recrutar pessoas para o exército, decidir quando e contra quem eles iriam guerrear. Os profetas, por outro lado, não tinham poder nenhum. Eles não comandavam exército, eles não podiam cobrar impostos. Eles falavam a palavra de Deus, mas não tinham meios de fazer com que o povo aplicar. Tudo que eles tinham era influência. Até hoje, a luta de Elias contra a corrupção, o apelo de Amós pela justiça social
e a visão de Isaías sobre o fim dos tempos ainda são capazes de nos mover pela força de sua influência, de sua inspiração. Quem hoje é influenciado pela vida de Acabe, Josafá ou Jeú? Todos reis de Israel. Quando um rei morre, seu poder acaba. Quando um profeta morre, sua influência aumenta. Voltando a Moisés, ele ocupou dois papéis de liderança, não um. Por um lado, embora não existisse a monarquia, ele tinha poder como de um rei. Ele liderou os israelitas para fora do Egito, comandou eles em batalha, designou líderes, juízes e também anciãos, e dirigiu toda a conduta do povo. Ele tinha poder. Mas Moisés foi também um profeta, o maior de todos. Ele era um homem de visão. Ele ouviu e falou a palavra de Deus. A sua influência é incalculável. Como Rousseau escreveu, um espetáculo surpreendente e verdadeiramente único é ver um povo expatriado que não tem lugar na Terra há quase 2000 anos, um povo disperso pelo mundo, escravizado, perseguido, desprezado por todas as nações, mas sempre preservando suas características, leis, costumes e amor patriótico, quando todos os laços parecem que estavam rompidos. Os judeus nos proporcionaram um espetáculo surpreendente. As leis de Numa, Licurgos e Solon estão mortas. As leis muito mais antigas de Moisés ainda estão vivas. Atenas, Esparta, Roma pereceram e não tem mais filhos na terra. Sião, apesar de destruída, não perdeu seus filhos. O mistério da dupla cerimônia de Moisés por Josué está resolvido. Primeiro, ele foi instruído a dar a Josué sua autoridade como profeta. Essa palavrinha aí que eu pus em vermelho, essa palavrinha em hebraico, Besamarta et Yadecha. A própria frase usada pela Torá, Besamarta et Yadecha, impõe sua mão sobre ele, ainda é usado nos dias de hoje para uma ordenação rabínica. É a imposição de mãos do mestre sobre o discípulo. Segundo, ele foi ordenado a dar a Josué o poder da realeza, que a Torá chama de esplendor. Eu acho que majestade aí seria uma tradução melhor, mas foi traduzido como esplendor. O papel de Moisés, como chefe de Estado e comandante do exército, é esclarecido no texto. Deus diz a Moisés: dá a ele um pouco do seu esplendor, para que toda a comunidade israelita o obedeça. Sob seu comando, ele e toda a comunidade dos israelitas sairão, e sob seu comando eles entrarão. Esta é linguagem não de influência, mas de poder. O significado do Midrash é claro:
A transferência de influência impõe a mão sobre ele, é como acender uma vela com outra. Quando pegamos uma vela para acender outra vela, a luz da primeira não diminui. Da mesma forma, quando compartilhamos nossa influência com os outros, não temos menos do que antes, e sim mais. Em vez disso, a soma total da luz é aumentada. O poder, no entanto, é diferente. É como derramar de um vaso para outro. Quanto mais derramamos no segundo, menos resta no primeiro. O poder é um jogo que a soma é zero. Quanto mais doamos, menos temos. Esta é a solução para o mistério do que, por que Josué temia que Eldade e Medade estivessem ameaçando a autoridade de Moisés. Moisés respondeu: queria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Josué confundiu influência com poder. Eldade e Medade não procuraram ganhar poder. Em vez disso, por um tempo, eles receberam parte do espírito profético que estava em Moisés. Eles participaram da influência dele. Isso nunca é uma ameaça à autoridade profética. Pelo contrário, quanto mais amplamente compartilhado, mais ele amplia, mais ele existe. O poder, no entanto, é o que Córah e seus seguidores buscavam. E no caso do poder, a rivalidade é uma ameaça à autoridade. Há um líder por geração, dizem os sábios, não dois. Ou como dizem em outros lugares, 2 reis podem compartilhar uma única coroa? Sem esse monopólio do uso legítimo da força, não existe governo. É por isso que na lei judaica, um rei não pode renunciar à honra que lhe é devida. O pedido de Moisés de que Córah e seus seguidores fossem engolidos pelo chão não era raiva pessoal nem medo. Não foi nenhum problema pessoal que Moisés tinha com ele. Foi uma simples compreensão de que, embora a profecia possa ser compartilhada, a realeza não pode. Se houver 2 ou mais fontes de poder concorrentes em um único domínio, em um único lugar, não haverá liderança. Se Moisés não tivesse tomado uma ação decisiva contra Córah, ele teria comprometido fatalmente o cargo que ele ocupava. Raramente nós vemos tão claramente a diferença entre influência e poder do que nesses 2 episódios. Eldade e Medade, por um lado, Córah e seus companheiros, por outro. O uso do poder diminui os outros. O exercício da influência os amplia. Nem todos nós temos poder, mas todos nós somos capazes de ser uma influência para o bem. O que é extraordinário é a sequência de eventos a seguir. Primeiro, pela primeira e única vez em sua vida, Moisés pede um milagre e, de fato, aposta a sua liderança nele. Vou mostrar para vocês. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, desculpe, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente
ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. Ele é imediatamente atendido. Assim que ele terminou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles se abriu e a terra, como se abrisse a sua boca, os engoliu com suas famílias e todos os homens de Corá e todas as suas posses. Deus respondeu a Moisés e demonstrou que está com ele e contra os rebeldes. No entanto, isso não encerrou a discussão. Isso é extraordinário. Depois de um evento desse, eles não foram intimidados, eles não se arrependeram. Os israelitas voltaram na manhã seguinte, reclamando da mesma maneira, mas dessa vez não sobre quem deve liderar quem, mas sobre o modo como Moisés escolheu terminar a disputa. Vou mostrar para vocês. No dia seguinte, toda a comunidade israelita se queixou contra Moisés e Arão. Você matou o povo do Senhor, disseram eles. Números 16, 41. Você pode estar certo, eles sugerem, e Cora pode estar errado. Mas esta é uma maneira de ganhar uma discussão? Fazer com que seus oponentes sejam engolidos vivos? Desta vez, Deus sugere uma maneira totalmente diferente de resolver a disputa. O Senhor diz a Moisés: fale aos israelitas e obtenha 12 cajados com eles, um do líder de cada uma das tribos ancestrais. Escreva o nome de cada homem em seu cajado. No cajado de Levi, escreva o nome de Arão, pois ali deve haver um cajado para o chefe de cada tribo ancestral. Coloque-os na tenda da reunião, em frente ao testemunho, onde encontro-me. O cajado pertencente ao homem que eu escolher brotará, e me livrarei desta constante murmuração. Então Moisés falou aos israelitas, e assim foi feito. Moisés colocou os cajados diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu o cajado de Arão, que representava a casa de Levi. Ele não apenas tinha brotado, mas também florescido e produzido amêndoas. Então Moisés trouxe todos os cajados da presença do Senhor a todos os israelitas. Eles olharam para eles e cada homem pegou o seu. E o Senhor disse a Moisés: ponha de volta o cajado de Arão em frente à tenda do testemunho, para ser mantido como um sinal para os rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim, para que não morram. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. O que encerra a disputa não é uma demonstração de poder, mas algo bem diferente, uma demonstração do poder do Eterno, fazendo que o que estava morto voltar à vida e ainda produzir frutos. A vara de Arão se tornou o símbolo do sacerdócio e da liderança espiritual. O sacerdote não governa o povo, ele os abençoa.
Ele é o canal através do qual as bênçãos do Eterno fluem. Ele conecta a nação à presença divina. O que faz um líder espiritual não é ambição, mas humildade. Moisés respondeu a Cora nos termos de Cora. Uma demonstração de força, apesar de ter pedido o milagre. Deus responde em seus termos, mas mostrando que liderança não é autoafirmação, mas auto-humilhação e serviço. O que toda a porção dessa semana mostra é a natureza destrutiva de um argumento que não é pelo bem do céu, isto é, um argumento que é pelo bem somente da própria pessoa. Nesse conflito, o que está em jogo não é a verdade, mas o poder. E o resultado é que ambos os lados sofrem. Se você ganhar, eu perco. Mas se eu vencer, também perco. Porque ao diminuir você, eu acabo por me diminuir também. Até Moisés é humilhado sobre a acusação. Você matou o povo do Senhor. O oposto acontece quando o argumento é em prol da verdade. Se eu ganhar, eu ganho. Mas se eu perder, eu também ganho. Porque ser derrotado pela verdade é a única forma de derrota que tem o sabor de vitória. A paraxá dessa semana, a paraxá Korach, descreve uma história muito familiar de ambição frustrada e de ciúmes mesquinhos. Há muitas lições a serem aprendidas com esse conflito, mas a lição mais rica, pelo menos para mim, é que aprendemos ouvindo os pontos de vista de nossos oponentes. Acredito que o que está acontecendo nas universidades, transformando a busca da verdade em busca do poder e demonizando aqueles com quem as pessoas discordam, é o fenômeno Korach do nosso tempo. E isso é, de fato, muito perigoso. Um antigo lema latino diz que, para garantir a justiça, aude alteram partem. Ouça o outro lado. É ouvindo o outro lado que percorremos o caminho da verdade. Shabbat Shalom. Uma semana abençoada a todos. E se você deseja rever esse vídeo, ele está no nosso site www.caminhosdatorá.org.br. Shabbat Shalom.